Professor, então, uma boa noite. Então, nós mais uma vez estamos aqui no nosso canal no YouTube com essa parceria entre o professor Chassot, aqui o nosso canal, nós do Instituto Federal do Paraná. E já de imediato, professor, quero dizer também e agradecer a presença de uma pessoa chamada Maria Tereza Figueira Martins, que é minha tia, lá de Colíder. Então, já agradecer a minha tia, ela é a primeira professora que eu tenho conhecimento na família, uma pedagoga que há 40 anos se dedica à alfabetização. Então, para mim é uma honra enorme estar a minha tia aqui e já vou passar a palavra ao senhor também. Eu quero começar dando uma boa noite, primeiro ao Felipe, que desde que nos conhecemos virtualmente, quando ele solicitou que eu fizesse uma live para o Instituto Federal do Paraná, no campus de Paranavaí, foi a minha 13ª live. Desde aquilo, hoje essa é a 33ª, nós temos palmilhado juntos todos esses tempos. Eu quero fazer uma homenagem especial à sua tia, que é a nossa convidada de honra, então, nessa noite. É muito bom tê-la aqui, é muito bom sabê-la da estirpe dos educadores, uma professora, Maria Tereza, professora. Então, muito bom. Eu acho que Felipe e eu nos botamos um desafio, falar sobre as nossas leituras e as nossas escritas. E eu acho que talvez por primeiro valeria a pena celebrar essa quase magia do binômio leitura e escrita. E eu acho que as diferentes dimensões que significa escrever para cada um e antecipar a capacidade de escrever, antecipar com a leitura. Então, nós lemos e nós escrevemos para quem, qual é o nosso leitor, e que leitura ele faz do nosso texto diferente daquela que nós fizemos para nós. Então, eu acho que essa coisa é significativamente importante. Eu dou uma boa noite a essas pessoas que estão chegando, mais ainda, um prazer tê-las aqui. E eu vou repetir, olhar um pouco esse binômio escrita, leitura, ou leitura e escrita. Como é que isso se constrói, como é que isso se faz? Boa noite, professor Antônio Zaí da Silva. Eu fico honrado com a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu me comovi ontem de noite ao vê-lo, porque eu não pensei que falávamos para intelectuais da estirpe que tu tens. Fico orgulhoso. Mas voltando então, Felipe, como é que se dá essa construção escrita-leitura? Talvez a gente pudesse começar dizendo o que nós estamos lendo e o que nós estamos escrevendo nesses tempos de aprisionamento doméstico. E eu sempre digo que o meu aprisionamento doméstico é um privilégio estar aqui no meio dos meus livros. Mas, então, isso é uma coisa que nós podemos começar por aí. Eu começaria, então, te perguntando quais são as tuas leituras mais recentes? Então, professor, recentemente eu concluí a leitura de um comentário sobre Dante, do professor Hilário Franco Júnior. E esse livro se chama Dante, o Poeta do Absoluto. Foi interessante porque muitas vezes eu escrevo poesias e algumas crônicas também, alguns textos na área de educação, e algumas pessoas me perguntavam, né, o porquê desse meu gosto pela poesia.
E eu encontrei uma resposta nesse livro do professor Hilário Franco Júnior sobre Dante, que é assim: Dante, afinal de contas, era um quê? O que ele era? Um poeta? Um filósofo? Um teólogo? E aí o professor ele conclui assim: pergunta irrelevante, porque para Dante a verdade toda se funde na poesia. Então, algumas pessoas já chegaram a dizer de forma irônica e tudo, assim, por que que você, né, Felipe, não escreve de forma profissional? Eu tentei entender o que que era essa questão escrever de forma profissional, porque muitos acreditam que a poesia, a ficção, às vezes ela é um gênero marginal, quando na verdade, se o senhor, né, tem o contato com os meus textos, né, algumas pessoas que estão aqui participando também dessa live, os meus textos poéticos, Entre Médicos e Imigrantes, que é o primeiro livro, é sobre a imigração venezuelana. Então, o que, que tem isso de ficção? Um outro livro, e aí é num caráter dissertativo, que é o Nietzsche e o Eruditismo, é uma dissertação. Um outro livro, que é o terceiro, Travessias, é também sobre a imigração venezuelana. Então, o que, que tem isso de marginal, digamos, de ficção? Então, eu comecei a pensar junto com esse professor, o Hilário Franco, ao ler o Dante, que essa questão da forma com que um texto ele é escrito, ele é bastante relativo, né, nesse sentido. Por que em versos ou por que de forma dissertativa? Então, esse livro sobre Dante me ajudou nesse sentido, a compreender minha própria escrita. E um livro que eu comecei a ler, está aqui na minha própria escrivaninha, é a terceira consideração intempestiva do Nietzsche, que é o Schopenhauer como educador. Então, esse é um texto que eu li na época do mestrado, depois reli no doutorado, e agora, já com o tempo da conclusão do doutorado, torno a ler. Então, isso que é interessante também dos clássicos, né? Esse, esse sempre olhar que permite a gente refletir sobre o presente. Então, estou tanto com o Nietzsche de um lado, quanto uma obra do Molière chamada As Eruditas. Então, estou com esses dois livros no momento. Acabei de ler o Dante, Poeta do Absoluto, e estou com dois, do Nietzsche e do Molière. E quanto ao senhor? Bom, eu vou começar fazendo um comentário sobre essa divisão tão radical que nós fizemos de livros. Isso é ficção, isso é não ficção. Aliás, na minha biblioteca, isso é fisicamente uma realidade. Eu tenho dois pisos. Nesse piso que eu estou aqui em cima, que é o meu gabinete, o meu jardim, a minha horta, eu tenho só livros de não ficção. No piso inferior, eu tenho só livros de ficção. Bom, e agora tem um gênero outro, aquele que é ao mesmo tempo ficção e ao mesmo tempo não ficção. Eu vou comentar um pouquinho. Há dias atrás, logo que nós nos conhecemos, tu me mandaste um conjunto de 9 perguntas para uma entrevista que tu estavas fazendo. A terceira pergunta era qual dos meus livros era o meu preferido? E eu comecei respondendo para ti dizendo o seguinte: essa pergunta é, no mínimo, invasão a meu direito de ter segredo. Brincando, é claro. Mas é muito interessante, é a mesma coisa perguntar para um pai qual é o filho que ele gosta mais, ou para uma mãe qual é o filho, qual é a filha que ela gosta mais. Quer dizer, tu me perguntares qual o livro que eu gosto, dos meus livros que eu gosto mais. Bom, eu te respondi da seguinte maneira. Primeiro, eu disse que eu ia ficar nos 6 livros que ainda estão em circulação, até porque aqueles que não estão mais circulando têm as suas razões um pouco de não gostar, ou pelo menos não ressuscitá-los. Mas dos 6 que eu estou em circulação, eu comentei particularmente 3.
Um é o Alfabetização Científica, Questões e Desafios para a Educação. É um livro de edição do ano 2000, está na 8ª edição, pela editora Unijuí, onde a minha maior satisfação que esse livro me dá é que de todas essas 8 edições e das várias reimpressões que houve, os direitos autorais são totalmente destinados ao Departamento de Educação do MST. Por quê? Porque a maioria das coisas que está escrita nesse livro eu aprendi no meu trabalho de vários anos de formação de professores para os acampamentos e para os assentamentos do MST. Então, os direitos autorais. Eu gosto também desse livro, que ele é bastante indicado em alguns mestrados e doutorados, mas é um dos livros que eu tenho um encanto especial. O segundo livro que eu referi na resposta que eu te dei é o livro Ciência através dos Tempos. Esse livro tem a primeira edição em 1994 e desde aquilo tem sucessivas edições, mudou de tamanho, de capa, mudou de formato, teve capítulos reacrescentados, teve coisas suprimidas. E esse livro, para quem precisa, é para aqueles que querem ser um neófito em história da ciência. É um livro simples, é um livro fácil, ele está dentro da questão polêmica da editora moderna e começa com uma frase que é polêmica, e eu digo que essa frase, em tempos idos, me daria o direito de o livro ir para o índex, para a lista dos livros proibidos. A frase que eu me refiro é: admira, meu filho, a sabedoria divina que fez o rio passar perto das grandes cidades. Quer dizer, isso realmente é uma gozação da sabedoria divina. Mas esse livro é muito bom, as pessoas apreciam. E o terceiro livro que eu citei na resposta da tua pergunta é o livro da ciência masculina, que teve aqui nessa tetralogia que nós fizemos. Ele foi uma das lições, foi na terça-feira passada, Ciência Masculina. Então, também é um livro bastante polêmico. É talvez o livro que eu tenha mais contribuição minha, original. Não estou dizendo que os outros são plagiados, mas a gente se inspira aqui. Eu achei algumas respostas, eu acho que muito significativas, e o exame do DNA grego, do DNA judaico e do DNA cristão me mostram porque não só a ciência masculina, as artes, a filosofia, a história, a geografia, etc. Então, esses são os 3 livros. Mas aí eu disse que, como eu não tinha respondido a tua pergunta, qual era o filho preferido, ou melhor, o livro preferido, eu disse que eu tinha um outro texto que está num livro, o Ensino de Química em Foco, um livro da editora Unijuí. Lá tem um capítulo meu que se chama Diário de Aprendentes. E esse livro, esse capítulos são, acho que 16 ou 20 páginas. Eu digo que ele não é nem de ficção, nem de não ficção. Eu faço desses 2 gêneros literários uma verdadeira assemblagem. Essa palavra assemblagem eu aprendi no Vale dos Vinhedos, quando um enólogo me explicou, e eu não sabia o que era assemblagem, é a mistura de vinhos de diferentes cepas. Por exemplo, 50% de Tanais, 50% de Cabernet, ou 30% de Merlot e 70% disso, quer dizer, a assemblagem. Esse meu texto, por que eu digo que ele é assemblagem? Eu construí 2 personagens, portanto, isso é ficção, o professor Giordano e uma aluna de licenciatura de uma universidade
federal da região amazônica, a Maria Clara. E a Maria Clara escreve para o professor Giordano, mandando perguntar alguma coisa, e, bom, eles se escrevem cartas e cartas que deu pelo menos 16 páginas ou mais do livro, é a troca de correspondência. O que ele tem de verdade? Bom, verdade, o professor Giordano, devo ser eu, que recebo muitas mensagens de perguntas como a Maria Clara me fez. E eu botei essas diferentes perguntas, tudo na boca de uma personagem só, no caso da Maria Clara, que ia respondendo, e eles organizaram uma visita do professor Giordano à sala de aula deles, e então, os que foram contra a vinda do professor, os que não eram, é um texto realmente muito bonito. Aliás, eu já usei esse texto na seguinte experiência. No período pré-life, as pessoas me convidavam e eu liam o texto e depois marcavam um encontro pela internet, que não se chamava ainda de live, eu acho, e eu discutia com os estudantes o livro. Aconteceu pelo menos uma coisa muito singular nessa situação, em que um aluno tinha um trabalho sorteado que tinha que fazer um capítulo, dar uma aula sobre... Era uma aula de licenciatura, dar uma aula sobre um capítulo do livro, e ele preparou tudo, e quando ia começar a aula dele, me botou ao vivo para eu conversar, uma surpresa que ele fez para o professor e para os seus colegas. Eu só queria comentar essa história das pessoas se escrever perguntando coisas. Eu sempre digo, hoje é muito fácil encontrar as coisas no Google, sempre digo, tem o professor Google, o padre Google, o pastor Google, o médico Google, etc, etc. Então, é fácil ser curioso e ir lá perguntar. Mas, mesmo assim, a gente continua recebendo perguntas. Eu vou dar um exemplo. Hoje de manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, de Manaus, que eu sei, pelo que ela escreveu numa outra mensagem, é um gourmet e tem um restaurante, não é gourmet que se diz, aqueles que fazem comida especializada. Bom, há me falhou o nome, mestre, aqueles que têm Masterchef, ele é um chefe, então ele faz direito também, pelo que eu entendi. Aí ele mandou pedir se eu não podia ajudá-lo na preparação do seu trabalho de TCC. Quer dizer, vocês veem uma coisa completamente longe de mim, uma coisa que eu não estou presente, ele quer saber quais eram as sugestões que eu dava para o trabalho de TCC. Mas, então, volto ao diálogo de aprendentes. O diálogo de aprendentes é um legítimo texto de assemblagem. Tem ficção e tem não ficção. Não ficção são as cartas, as perguntas, e ficção são os dois personagens que eu crio. Aliás, nas minhas tentativas de escrever não ficção, e eu tenho tentado, e eu não tenho muito êxito, nas minhas tentativas de escrever não ficção, eu acho que é também para poder conviver com o único estilo literário que nós temos direito de mentir, né? A gente, quando escreve não ficção, escreve, na verdade, mentiras. Mentiras no sentido de não ser relatos de coisas verdadeiras, mas também não conseguimos escapar de nossos personagens ocultos e, em geral, os nossos textos, as minhas escritas de ficção são muito autobiográficas. Bom, eu teria mais coisas sobre esse assunto, mas eu acho que, para não ficar, nós tínhamos combinado que nós íamos trocar, nos alternar. Não sei se, em cima das coisas que eu falei, se quiseres fazer algum comentário ou expandir mais num outro assunto, e depois eu volto. Eu vou aproveitar algo que eu perguntei ontem,
que muitas pessoas chegaram a comentar comigo, esse fundo da casa do senhor aí, com esse monte de livros. Então, daqui a pouco eu vou deixar só o senhor na tela para a gente ver um pouquinho, ficar um pouco mais nítido esse fundo da casa do senhor, né? Onde o senhor está. Esses livros que o senhor disse que cada parte da casa tem um livro. Como que foi esse processo do gostar de ler e de escrever, a ponto de chegar a essa biblioteca? Bom, eu acho que ter livros é a coisa mais gratificante para nós. Não tem coisa melhor do que ter livros. Eu acho que é a única situação em que eu não me considero. Se, eu tenho muita dificuldade de lidar com dinheiro, gastar, acho que isso é caro, que eu não mereço comprar, etc. Mas livros eu sempre não tenho dificuldade de comprar livro. Gosto de comprar livro. E também gosto de ler e gosto de dar livros. Bom, a origem desses livros. Bom, enquanto professor, tem muito livro da minha formação acadêmica. Eu tenho aqui uma região que é só de química, nem é de ensino de química, é livro de química. Alguns deles eu não abro há anos, e eu não sei que fim vão levar. Mas tem muito livro de educação química. Bom, as origens desses livros, a parte de não ficção, aquela que está lá embaixo, eu fui sócio do Círculo do Livro. Eu não sei quantos dos nossos ouvintes agora, tu não conheceste porque tu és muito jovem, mas o Círculo do Livro tinha uma revista que a gente recebia, eu não sei se era trimestralmente ou mensalmente, onde tu tinha possibilidade de escolher livros e depois esses livros vinham muito bem postos. Depois eu quero comentar alguma coisa de um livro, do Círculo do Livro. Então, isso. Aliás, hoje eu sou sócio de um clube de leitura muito original. O nome é TAG, é T-A-G. Esse T-A-G são as primeiras letras de 3 nomes dos jovens que fundaram. Pode ser por eu não sei agora, Tiago, Antônio e Geraldo, por exemplo. TAG, TAG. Quem quiser saber mais sobre a TAG, eu escrevi um blog no dia 24 de agosto de 2014 ou 2015. Bom, mas eu posso dar esse endereço. A TAG é o seguinte, tem uma caixa muito bonitinha que uma vez por mês chega à tua casa. Nessa caixa tem um livro que é confeccionado exclusivamente para sócios da TAG, não encontro o livro, uma encadernação primorosa, um trabalho gráfico muito bonito. Ao lado disso vem uma revista especial sobre o livro. Tem, no caso, eu pertenço à TAG, que tem os curadores. Aqui tem alguém que... o Jorge Messeder está aí, ele foi sócio do Clube do Livro. O Jorge é um professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e ele é coordenador do mestrado e do doutorado em Maringá. O Antônio Zay da Silva também foi sócio. Olha, nós podemos fundar as memórias dos membros do Clube do Círculo do Livro. Bom, eu tenho livros lindíssimos do Círculo, mas eu queria falar da TAG. Agora a TAG é uma caixa que tem um livro, uma revista sobre o livro e vem sempre junto um mimo. O mimo de uma das últimas edições é um livro precioso. O mimo, um livro preciosíssimo, onde tem... Eu tinha preparado ele aqui. Bom, mas é um livro só de entrevistas com diferentes autores. Está aqui. Sobre a ficção. O Ricardo Viel conversa com romancistas. Então, aqui tem, eu acho que uma dezena de romancistas que ele entrevista sobre como é que essas pessoas escrevem ficção.
Então, isso foi um dos brindes da TAG. Uma vez por mês, deve estar por chegar, agora por esses dias, em geral, vem até o 10º dia. Então, hoje eu tenho um setor da minha biblioteca lá embaixo que só são livros da TAG. Eu acho que... eu queria comentar uma coisa de um livro especial do Círculo do Livro. Na sexta-feira passada, nós fizemos uma live aqui em Porto Alegre sobre uma mina de carvão a céu aberto que se está esperando licença ambiental para poder ser aberta a 16 quilômetros de Porto Alegre. É uma coisa incrível. O título da nossa live era Um diálogo de docentes sobre alguma coisa indecente. Essa alguma coisa indecente é essa mina, e esta mina a 16 quilômetros de Porto Alegre, a céu aberto, sabendo que o carvão do Rio Grande do Sul, como do Brasil quase todo, mas particularmente o carvão do Rio Grande do Sul é o pior carvão que tem, um carvão que tem muita cinza, tem muitos elementos, particularmente tem muito enxofre. O carvão do Rio Grande do Sul tem cerca de 1,5% de enxofre. Esse enxofre, então, é tirado, separado, porque não é exportado, e se combina com o ar, forma SO2, depois SO3, depois com umidade H2SO4, ou seja, forma ácido sulfúrico. Só esse problema, se não tivesse outro problema, tem dezenas de outros, eles vão reciclar o equivalente de água da metade do Rio Guaíba. Essa mina terá 120 metros de profundidade. Se nós imaginarmos que um edifício médio tem 30 metros de altura, ela vai ter profundidade da altura de 3 vezes um edifício. Então, é fantástico. E o que isso tem a ver com com o Círculo do Livro? Eu trouxe para discutir a mina a história de um livro muito famoso, e quando eu disser o nome, alguns vão se lembrar, O Germinal. O Germinal é um livro de Zola, um dos maiores escritores franceses, e o Zola, Émile Zola, ficou 2 meses trabalhando numa mina de carvão durante uma greve de mineiros para escrever o Germinal. E eu tenho 2 edições do Germinal, tenho uma edição em francês e tenho a edição em português do Círculo do Livro. Essa edição do Círculo do Livro é primorosa, como eram os livros do Círculo do Livro. Atestem isso o Jorge e o Antônio, que foram sócios também do Círculo do Livro. Fazendo comercial para a TAG, quem quer encontrar uma coisa boa, procure a TAG. Bons livros. O professor, o Germinal, eu assisti o filme recentemente. Aproveitei bastante, tenho aproveitado esse período da nossa quarentena para colocar algumas leituras, escrever alguns textos e assistir alguns filmes. Semana passada, eu concluí uma trilogia chamada Trilogia da Vida, do Pier Paolo Pasolini, que são os filmes La Decamerão, Dolce Vita, Decamerão, os Contos de Canterbury e As Mil e Uma Noites. Então, não tem o La Dolce Vita, não tem? não, essa que é chamada Trilogia da Vida, não. Agora, os Cantos de Canterbury são fantásticos. Mas me conta do Germinal que tu confere que o Zola viveu lá na mina, conta a história, né? Sim, sim. É que estrela o personagem principal é feito pelo Gerard Depardieu. Então é brutal.
O Gerard Depardieu, ele trabalhou naquele filme Giordano Bruno. Um grande intérprete, né? Ele trabalha no Giordano Bruno. Professor, eu vou mostrar. Não é nada de exibicionismo, não. Minha biblioteca para comentar uma coisa. Só um minutinho, por favor, que eu vou abrir Depois aqui. eu queria voltar também de novo a essa discussão de ler ficção e não ficção. Então, o senhor sabe, eu me casei recentemente, tem um ano, e aí meus livros, quase todos, ficaram na casa da minha mãe. Aqui é meu quarto biblioteca, que tem uns 1.500 livros aproximadamente. E aqui tem algumas estátuas do concurso de poesia de Paranavaí, o Festival de Música e Poesia de Paranavaí, o FEMUP, o Dom Quixote. O professor Osaí disse agora há pouco que o Dom Quixote é um bom exemplo de uma obra que combina vários gêneros. E aqui em cima, nessa primeira sessão, tem aproximadamente 170 livros. Esses 170 livros são de um poeta paranavaense chamado Sérgio Rubens Socella. Ele foi um juiz e depois que ele se aposenta, isso na década de 80, ele se dedica integralmente à literatura, em especial à escrita de poesia, crítica literária, e ele chegou a escrever mais de 400 livros. Ele estudou com o Paulo Leminski, o próprio Drummond escreveu comentários sobre a obra do Socella. Infelizmente, é um poeta que poucas pessoas acabam conhecendo. O estilo dele minimalista e os livros são curtos, extremamente curtos. Livros de 30 páginas, 40 páginas, às vezes que tem uma palavra apenas por página. E esse poeta, ele falece em 2003 aqui em Paranavaí. Quando eu tomo contato com a obra dele, é por volta de 2005, porque eu fui seminarista e no seminário tinha um parente distante do Socella, então eu tomei conhecimento, junto com um professor do ensino médio que sempre comentava sobre as obras do Socella. Então eu tomei conhecimento, comecei a comprar alguns livros e sempre tive por mim que eu ainda ia escrever um livro de poemas inspirados no estilo, nos temas do Socella. Isso, desde 2005 eu tinha esse propósito. Quando foi ano passado, eu concluí esse livro, que se chama Socella Sobra Silfos. Esses silfos seriam uma espécie de gênios, deuses, que trazem inspirações para pessoas criativas. Isso na Grécia. Então, Socella fez algo semelhante comigo. E eu escrevi esse livro, então, Socella Sobra Silfos. Fui até a casa dele, né, para conversar com a esposa e com o filho. A esposa se chama Rosa Maria, o filho Sérgio Augusto Socella. E eles ficaram tão contentes que me levaram à biblioteca do poeta. Essa biblioteca se chama Vila Rosa Maria. E essa vila tem mais de 20.000 livros. Ele, como o senhor, gostava muito de comprar livros, às vezes não lia, né, ficava, mas ele gostava de todo esse universo. E aí a esposa e o filho falaram assim para mim: aquela é a prateleira com os livros do Socella. Você pode pegar um de cada que você não tenha. E nisso eu ganhei de uma só vez 140 livros do poeta. E isso para dizer assim, que então tem essa biblioteca, quase ninguém frequenta, quase ninguém vai, quase ninguém até fica sabendo, apesar de toda a disponibilidade da família. Então esse é um ponto. Olha o tanto de livros que eu ganhei por essa aproximação, né? Que poucas pessoas acabam fazendo isso. Em outro lugar em Paranavaí, que eu cheguei a comentar com o senhor também, é uma locadora chamada Mira Vídeo. Mira Vídeo. Quem é o responsável é um senhor chamado José de Arimateia Tavares. Ele é um erudito. Tem 4 graduações: ciências contábeis, letras e educação física. Ele é um bancário aposentado e sempre foi alguém que gostou muito de cinema.
E quando ele se aposenta do banco, ele abre essa locadora no ano de 96, a Mira, e desde então, essa locadora agora ela tem mais de 20 mil títulos. Infelizmente, e a gente sabe que isso é uma tendência, a gente inclusive conversou ontem, né? Toda essa facilidade digital, essas plataformas para assistirmos filmes, YouTube, Netflix, etc. A locadora, há um bom tempo, tem cada vez menos clientes. Às vezes, que ele é, o Arimateia, conhecido como Teia, ele fala assim para mim, às 3 da tarde, às vezes, às 5 da tarde, Felipe, você é o primeiro a aparecer aqui. Então ele vai fechar agora em novembro. E eu perguntei, tá, e aí, o que, que você vai fazer com todos esses filmes, né? Ele, olha, entre 3 a 4 mil eu pretendo levar para minha casa. Já o restante possivelmente serão descartados. Então, uma pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, né? Qual o futuro das nossas bibliotecas? Veja a biblioteca aí do senhor, e o senhor acha que essas bibliotecas digitais e tudo, elas vão encontrar esse mesmo, digamos que respeito que esses livros físicos têm? O que, que o senhor acha? Bom, indiscutivelmente, são dois suportes completamente diferentes, o suporte papel e o suporte digital. Professor, só mais uma coisa para acrescentar. O senhor perguntou logo no início que livro que eu estava lendo e tudo, e isso me lembrou também um que eu li recentemente, que é a biografia do Leonardo da Vinci, pelo Walter Isaacson. E ele cita algo que assim me deixou bastante instigado. Ele fala assim: Leonardo da Vinci, ele escrevia muitas coisas nos seus cadernos, de forma que hoje nós temos 7.200 páginas de Leonardo da Vinci. E aí ele dizia, preservadas. E ele dizia assim, esse biógrafo, quantos de nós, em meio a tantos e-mails, é isso que o senhor sempre fala sobre o WhatsApp, toda essa facilidade que conseguiríamos ter, por exemplo, 7.000 páginas. Então, para onde aquilo que o senhor tem dito? Para onde que vão nossos escritos? Como salvar os nossos escritos? Então, eu fiz uma pergunta ampla aí, que vai desde das bibliotecas, né, até esse meio digital. Bom, eu comentava justamente da diferença do suporte papel e do suporte livre. Eu não preciso fazer uma pesquisa, não vou ser classificado como está usando o senso comum, mas eu diria que a maioria das pessoas que eu conheço preferem o suporte papel, por várias razões. Humberto Eco tem uma historinha muito bonitinha sobre o suporte papel e o livro no computador. Se eu estou aqui no quinto ou sexto andar, deixo cair um livro suporte papel, eu vou lá embaixo junto, pode estar desfolhado, mas eu recupero tudo. Agora, um livro que está no computador, se eu deixar cair daqui lá embaixo, eu não tenho nada quando eu chegar lá. Eu, nesses dias de ficar em casa, eu tenho 2 vezes por semana uma personal trainer que está na academia e eu, aqui na minha casa, faço exercícios. Bom, a coisa que eu mais faço durante os exercícios, e ela não está me ouvindo, eu vou dizer, é estar lendo as lombadas de livro. Não tem coisa melhor numa biblioteca que ler as lombadas dos livros. Aí tu lê, e claro, a pergunta que, em geral, eu tenho cerca de 4.000 livros aqui. O Jorge, que está aqui conosco, eu já tive a dita de recebê-lo aqui na minha casa, e ele se lembra das bibliotecas. Mas ler a lombada dos livros, eu tenho uma rede também, está na rede espiar e fazer planos, esse eu vou ler de novo, esse aqui eu ainda não li todo, etc. etc. Mas eu queria fazer um comentário nessa linha sobre ficção e não ficção. Eu recomendo, eu quase que exijo dos meus orientandos que leiam ficção.
porque é só lendo uma boa ficção que nós vamos conseguir fazer um bom texto acadêmico. Tem que ler ficção. E é claro que ler ficção para atenciosamente ler, preparar o texto. Mas comigo acontece uma coisa muito interessante, e eu vou fazer uma confissão pública. Eu tenho lido, nesse período, muita ficção. Em geral, tenho aproveitado ir no final da tarde, ir para o sol, sentar lá no sol, e é preciso tomar sol, e ler ficção. E aí é impressionante o que, para mim, dá um senso de culpa. Essa história da nossa culpa judaica é muito fantástica. Eu não tenho empregador, quer dizer, não estou roubando as horas de um empregador lendo ficção. Ou até, se quiser contabilizar a hora pela bolsa que eu ganho para trabalhar na Universidade de Marabá, se quiser considerar a hora, mas também eu trabalho de noite, então eu posso de tarde ler ficção. Aliás, a sesta, durante a semana, parece que é proibida, que só posso fazer sábado e domingo. Quer dizer, essa coisa mexe muito comigo, de quanto nós somos marcados por essas culpas de não fazer a coisa que tem que ter liberdade de fazer as coisas. Bom, pergunta sobre o destino desses livros. Eu havia comprado, inclusive, uma certa porção de terra numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, onde eu comprei um terreno lindeiro com uma escola e pretendia ali comprar uma casa dessas pré-fabricadas e transferir todos esses livros para lá, para a escola aproveitar. Depois eu vi que isso é uma coisa sem sentido, porque os livros que eu tenho aqui não vão interessar uma escola de ensino fundamental de primeira a quinta série que tem lá. Então, tem que pensar em outra coisa. Me dói saber que esses livros poderão ser um dia levados para ser picados para reciclar. É verdade que aí eu tenho que avisar aos meus sucessores que tem uma região, um conjunto de livros na minha casa que se chamam livros raros e preciosos. Eu tenho um Alcorão escrito à mão de 1680. Quer dizer, só isso aí daria para comprar uma biblioteca de alguns livros. Eu tenho mais 3 outras versões do Alcorão, uma árabe e francês, outra português e árabe, e outra só em árabe. E tenho esse escrito à mão que eu já referi. Eu tenho livros que eu muito li, por exemplo, tinha Karl May, eu acho que só eu que li Karl May da geração, acho que não tem mais ninguém. O Karl May, Winnetou I, Winnetou II, Winnetou III. Eu hoje tenho a primeira edição desses 3 livros. Depois, bom, tem o livro que há exatos 55 anos e meio eu recebi do diretor de uma escola: o senhor amanhã começa a dar, hoje de noite o senhor vai dar a sua primeira aula para tal turma. E me entregou o livro de matemática do Ari Quintela, do 3º ano científico, que foi a primeira aula que eu dei em 13 de março de 1961. Deixa eu ver o que... foi muito famoso aqui uma seleta de prosa e verso do Alfredo Clemente Pinto. Eu tenho uma edição, eu acho que de 1939 desse livro. Tem outras preciosas, tem o de latim, o Ludus Primus, Ludus Secundus, Ludus Tertius e Ludus Quartus, do padre Milton Valente. Deixa eu ver o que mais eu tenho de precioso. Bom, tem algumas coisas muito bonitinhas, e tem outras coleções, como já disse, muito do Círculo do Livro, muito do Agora da Tarde. Para onde esses livros vão? Não sei. É difícil de falar isso. Professor, tem uma questão aqui, eu vou deixar até para nós dois essa questão da Rogéria. Se
no caso, ela direciona mais a mim, né, quanto ao trabalho dos bibliotecários, bibliotecárias. Vou fazer primeiro o meu comentário e depois o senhor também, por favor. Quanto a... Vou falar tanto no aspecto formal e depois vou estender um pouquinho esse assunto. Quanto à faculdade de biblioteconomia presencial, perto daqui da nossa região, que é no noroeste do Paraná, Paranavaí, no caso, o curso presencial é em Londrina. Então, a biblioteconomia, inclusive, quando eu cursei o mestrado em Londrina, ali entre 2011 e 2012, foi no mesmo bloco da turma de biblioteconomia. E isso foi extremamente interessante. Quando eu estava mesmo no meu ensino médio, por esse meu gosto pelos livros, eu pensei em cursar biblioteconomia, mas não foi possível, né? Seja pela distância, eu não poderia me deslocar a Londrina, mudar de cidade, no caso, enfim. Isso eu sempre tive esse gosto por esse curso em especial. Infelizmente, né, de poucas pessoas formadas em biblioteconomia no Brasil. Então, boa parte dos nossos bibliotecários, bibliotecárias, não tem essa formação na área. Aqui no nosso campus, no Instituto, no IFPR, nós temos o privilégio de termos duas bibliotecárias formadas com graduação em biblioteconomia, Zineide e Dalva. Elas sempre participam aqui das nossas lives. Só que agora começam meus poréns, né? E isso não tem nada a ver com os bibliotecários, bibliotecárias, enfim. Muitas bibliotecas, elas trabalham no limite de pessoal, às vezes abaixo do limite. Comentei com o professor Chassot um pouquinho esses dias que o pai do meu cunhado, ele foi um escritor jurídico, escreveu 23 livros na área de direito administrativo especial, em especial. E ele, como pagamento pelos livros, muitas vezes ele recebia livros em troca. Pagamento de livros, recebia livros. E o que ele fazia? Ele saía vendendo, às vezes ele chegou a montar uma livraria em Cianorte. A livraria ela faliu, poucas pessoas compravam, mas ele tinha uma série de livros na área de direito. E como ele mudou muito de cidade, Mato Grosso, aqui dentro do Paraná, para vários lugares, ele chegava em algumas bibliotecas e falava: vocês não querem os livros? A biblioteca, de vários lugares, isso o senhor próprio falou, também a gente conversou, as bibliotecas falavam assim: olha, para alguns a gente até fica, a gente não consegue ficar com todos. Porque a gente tem poucas pessoas para cuidar, então tem essa peneira. E nessa de ter essa peneira, né, ele nunca conseguiu deixar toda a biblioteca dele em um só lugar. Foi perdendo muitos livros. Às vezes se tornavam papel reciclado. Então ia para o reciclado. Poucas pessoas também se interessavam. E quando ele faleceu, há 4 anos, os próprios filhos chegaram com um consenso assim: olha, para quem que a gente vai deixar esses livros? Vamos deixar com o Felipe, que pelo menos ele gosta dos livros, ele vai ter um espaço. Então, isso que o senhor disse, né? Que não sei para onde vai. O que o senhor acha dessa questão da Rogéria? Sobre os profissionais da informação, os bibliotecários, bibliotecárias. Hoje, as, como tu disseste, a, a ter um bibliotecário ou uma bibliotecária numa escola é raro. Hoje, em geral, boto nessa profissão, né, nesse lugar, professores que não gostam de dar aula, então tu vai cuidar da biblioteca, mas o cara não tem nem a formação. Eu acho que a gente tem que prestigiar. Eu não gostaria, não sei se eu gostaria de fazer um curso de bibliotecário. Agora, o que eu gostaria era de trabalhar numa biblioteca. Esse é o sonho de qualquer um de nós, eu acho, trabalhar numa biblioteca. É uma coisa boa. Eu só queria comentar a respeito da origem dos livros. Eu disse que Círculo do Livro e agora da TAG. Teve uma época que tinha numa das secretarias
do governo do município de São Paulo, eu acho, tinha um programa que a gente fazia resenhas de livros, e essas resenhas depois eram feitas, iam para as emissoras de rádio, em troca de fazer as resenhas de livro, a gente ganhava livros desse programa. Vários dos meus, eu fiz muita resenha, cheguei, eu acho que quase uma centena de resenhas de livro, também para ganhar os livros, também para ter publicado, escrito alguma coisa. E eu publicava no blog as resenhas. Eu não sei se temos mais alguma coisa, É alguma isso. conversa. É isso mesmo. Foi um bate-papo, né, sobre as leituras escritas. Professor, então, muito obrigado por mais esse momento e convidar, aproveitar esse espaço para o nosso curso de História das Ciências, fazer já essa divulgação antecipada O aqui. nosso curso de História da Ciência vai ter 7 aulas, 7 lives. A primeira será no dia 18 de agosto e a última será no dia 8 de setembro. As 7 atividades, na primeira nós vamos discutir cimentando as certezas. Nós vamos ver por que a escola é dogmática, por que a universidade é dogmática, a origem da universidade na igreja, a origem da escola na reforma protestante, como é que, oriundas da matriz igreja, como é que a escola e a universidade se tornaram dogmáticos. Depois da segunda à sexta aula, cada noite, uma das revoluções científicas. Então, nós tivemos, eu não sei se algum dos que estão aqui presentes fez, uma noite nós apresentamos as 4 revoluções científicas, depois apresentamos a quinta separado, então vai ter agora, então, a segunda noite, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, vai ter cada uma dessas, pela ordem, Revolução Copernicana, Revolução Lavoisierana, Revolução Darwiniana, Revolução Freudiana e aquela das disciplinas à indisciplina. E no sétimo, nós vamos pegar uma frase do Prigogine, que é Prêmio Nobel de Química 1977, nasceu na Rússia em 1917. Prigogine tem uma frase que vai marcar a 7ª aula da nossa Professor, heptalogia. perfeito. E já tem Só aqui temos também. certeza, só Não tem uma pode. certeza, que eu não tenho, só tenho uma certeza, as minhas incertezas. Sim, desculpe, Felipe. E uma pessoa, Narel Rodrigues, perguntou como que faz para se inscrever. Não é preciso uma inscrição, não há um número de vagas limitado. Essa série de lives, esse nosso curso, esse heptagrama, vai ser nesse canal no YouTube. E aí, começando no dia 18, nós vamos fazer ampla divulgação pelas redes sociais e tudo. Então, já quem tiver interesse, vai ser por esse canal mesmo. E aí, Cada uma será certificada cada pelo uma Instituto. será certificada pelo Instituto Federal do Paraná. É isso. Isso. Professor, então, uma ótima noite. Muito obrigado. Um bom fim de semana. Um abraço especial aos queridos amigos e amigas que estão presentes aí hoje de noite. E ouvimos um pouco numa coisa bem informal. Agora, nos encontramos de novo dia 18, pelo menos. Grande abraço para todo mundo. Para nós.